A franquia Resident Evil é uma das mais influentes da história dos videogames. Nascida em 1996, ela praticamente definiu o que o mundo entende por survival horror. Seus primeiros jogos criaram um estilo próprio: câmera fixa, gerenciamento de recursos, cenários claustrofóbicos e uma atmosfera pesada. Mas a verdade é que, por trás desse legado, a série passou por uma fase sombria. Entre os anos 2000 e 2010, a Capcom quase destruiu tudo o que construiu. Decisões equivocadas, crises internas e lançamentos desastrosos colocaram a franquia Resident Evil à beira do colapso. Até que em 2017, com o lançamento de Resident Evil 7 Biohazard, tudo mudou. Depois do sucesso estrondoso de Resident Evil 4, em 2005, a Capcom viu um novo caminho: a ação. O jogo de Leon Kennedy modernizou o combate em terceira pessoa, introduziu Quick Time Events, movimentação mais fluida e mais armas, mas ainda preservava parte da tensão e do clima de incerteza. Porém, o sucesso comercial cegou a empresa. Resident Evil 5 foi lançado em 2009 e vendeu muito, mas já era notável a queda no elemento de horror. A história começou a virar algo próximo de um filme de ação B, e o jogo inteiro foi pensado para o cooperativo, eliminando qualquer sensação de vulnerabilidade. Mas o desastre real veio com Resident Evil 6, em 2012. Um projeto inflado, com 4 campanhas diferentes, todas recheadas de tiroteios exagerados, explosões, perseguições de helicóptero e cenas de ação no estilo Velozes e Furiosos. O terror? Praticamente inexistente. O jogador não sentia medo, não gerenciava recursos, não se sentia sozinho. E esse era o coração da franquia original. Resident Evil 6 fracassou em agradar o público e foi massacrado pela crítica. Muitos o consideram o pior da franquia principal, e com razão. A Capcom, nesse momento, já vivia uma crise mais ampla. Outras IPs da empresa estavam mal das pernas. Franquias clássicas como Mega Man estavam congeladas. Street Fighter V teve um lançamento problemático e vários projetos internos falharam. E como se não bastasse, a empresa insistiu em transformar Resident Evil num produto de ação genérica. Jogos como Operation Raccoon City e Umbrella Corps foram experiências multiplayer desastrosas que não agradaram nem os fãs nem os novatos. A marca Resident Evil estava saturada e desfigurada. A Capcom desacreditada. Foi nesse cenário crítico que nasceu Resident Evil 7. Em 2015, a Capcom reavaliou tudo. Eles sabiam que continuar no caminho da ação era suicídio. O público queria terror, mas um terror moderno. Inspirados pelo impacto de PT, o teaser jogável de Silent Hills e de jogos como Outlast e Amnesia, a Capcom tomou a decisão mais arriscada da sua história recente: reiniciar Resident Evil, não na história, mas na forma. Resident Evil 7. Biohazard foi construído do zero, com a E-Engine, uma engine gráfica poderosa com foco em realismo, luz dinâmica e detalhes minuciosos. Mas a principal mudança foi o ponto de vista. Primeira pessoa. Pela primeira vez, a série principal abandonava a câmera em terceira pessoa para colocar o jogador dentro da experiência. E junto com isso veio um novo protagonista: Ethan Winters, um civil comum, sem treinamento, sem passado militar, sem superpoderes. Ele não era um herói, era apenas um homem tentando sobreviver. O jogo abandonava zumbis clássicos, raccoons, conspiradores e exércitos. O inimigo era a família Baker, figuras grotescas, perturbadoras, cada um com personalidade própria e um clima de filme de terror puro. A ambientação era sufocante. Uma mansão de madeira apodrecida no meio de um pântano da Louisiana, cheia de corredores apertados, podridão, mofo, sangue e portas rangendo. O design sonoro fazia questão de te deixar paranoico, e o jogo resgatava elementos clássicos: puzzles, escassez de munição, exploração com retorno, arquivos e fita cassete para salvar. O combate era mais lento, tenso, cruel. Os confrontos com os Bakers lembravam lutas de terror psicológico. Jack Baker, te perseguindo pela casa com um machado enquanto ri, é uma das cenas mais marcantes da série inteira. O impacto foi imediato.
Resident Evil 7 foi lançado em janeiro de 2017 e chocou positivamente a indústria. A crítica aplaudiu o retorno ao terror, a coragem de mudar tudo e a qualidade técnica impecável. Os fãs abraçaram a proposta e o jogo foi um sucesso de vendas, ultrapassando os 13 milhões de unidades. Mas mais importante do que isso, Reset devolveu credibilidade à marca Resident Evil e resgatou a identidade da Capcom. A partir dali, a empresa iniciou sua fase mais bem-sucedida em anos. Vieram os remakes de Resident Evil 2 e Resident Evil 4, aclamados tanto pela nostalgia quanto pela execução moderna. Resident Evil Village, sequência direta de Reset, continuou a história de Ethan e expandiu o universo sem abrir mão do clima de opressão. A Capcom também voltou a acertar em outras franquias, Monster Hunter, Devil May Cry, Street Fighter VI, tudo isso impulsionado pela confiança recuperada com o sucesso de RE7. E quando se fala em terror, Resident Evil 7 ainda é, para muitos, o título mais assustador da franquia. O ponto de vista em primeira pessoa amplifica a imersão. Os sons fazem o jogador duvidar de cada passo. A ambientação fede a mofo, sangue e desespero. A experiência em realidade virtual é tão intensa que muitos não conseguem jogar por mais de 10 minutos sem tirar o headset. O jogo te força a lidar com o medo real, o medo da dor, da insanidade, da podridão humana. Diferente de outros títulos que usam sustos baratos ou tiroteio, Reset te coloca no inferno e te faz caminhar por ele. Em resumo, Resident Evil 7 não foi apenas uma reinvenção, foi um resgate. Salvou uma das maiores franquias da história dos jogos de ser enterrada pela própria ganância. Salvou a Capcom de uma crise criativa e comercial que quase a colocou no caminho da falência. E provou para a indústria que terror ainda vende, desde que feito com coragem, respeito às origens e qualidade. Se hoje a Capcom é referência em excelência técnica, se Resident Evil voltou ao topo, se os fãs voltaram a confiar, é porque, em 2017, alguém teve a ousadia de parar, olhar para trás e corrigir o rumo. Resident Evil 7 não só salvou a franquia, ele salvou a identidade de uma das maiores desenvolvedoras da história dos games.